Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional, sempre neste horário da 1h30 da tarde, junto com você, o programa ao vivo, com as personalidades, destaques da nossa região metropolitana, gente que faz notícia, que é notícia e debate, não é? Os temas importantes da nossa região e, claro, também discute, debate e aprofunda com você os assuntos de interesse nacional. Sempre com o telefone à sua disposição, 3014-5281. Você liga, entra em contato com a produção, participa com a sua pergunta, o seu comentário, opina a respeito dos temas que a gente debate aqui e pelas redes sociais para você enviar a sua mensagem, o facebook.com/Painel Regional TV. Já aqui com a gente na bancada do painel, nesta quarta-feira, aqui à minha esquerda, o Heraldo José dos Santos, jornalista, advogado, nosso comentarista habitual, como também o companheiro querido Vicente Cassione, advogado e articulista, participando com a gente em mais esta edição. Manchetes aqui dos jornais, não é, que são parceiros do painel regional. Diário do Litoral circula por toda a região metropolitana e destaca aqui na sua manchete o promotor, né? O promotor acusa o prefeito de Santos de improbidade. E o promotor é o Eduardo Taves Romero, movendo ação contra o prefeito por entender que houve contratações indevidas de autônomos pela Lei 650. O Heraldo vai ganhar aqui o seu DL, o Vicente Cassione também recebe o Diário do Litoral de hoje. E, na sequência, o Gazeta de São Paulo traz aqui na capa a manchete, que é assunto nacional, né, sem dúvida nenhuma. Aqui a capa circula por todo o estado de São Paulo do Gazeta. Dilma chama Temer e Cunha de chefes da conspiração. Está aí o Gazeta de São Paulo ao Heraldo. E eu passo aqui também ao Vicente Cassione, o Gazeta de São Paulo desta quarta-feira. E a gente vai agradecer e cumprimentar aqui já as participações dos companheiros de bancada. O Heraldo está com a gente lá na ponta esquerda mais uma vez, né, Heraldo? Tudo bem? Tudo bom, Boturão? É sempre uma honra participar aqui dessa bancada ruidosa do painel regional, com companheiros como o vereador Banha, que está chegando, professor Cassione e a Camila, que sempre está fazendo aí a interação dos internautas e os telespectadores aqui nesta bancada. E a você de casa, também uma boa tarde. Muito bem, como disse o Heraldo, conosco também o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, Banha, vereador do PMDB aqui de Santos. Prazer revê-lo, vereador, tudo bem? Boa tarde, Boturão, boa tarde, doutor Heraldo, professor Cassione, Camila Aloy. Mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Muito bem, Vicente Cassione também conosco, não é? Advogado articulista, participando conosco de mais esta edição. Tudo bem, Cassione? Tudo bem, um agradecimento especial às pessoas que têm me contactado para falar da participação aqui no programa, sempre pessoas generosas com seus elogios. Eu não posso deixar de agradecer a todos, porque não dá para agradecer a um por um. E uma boa tarde a vocês, Boturão, Banha, Heraldo e a Camila Mágica. Muito bem. Você acompanha a gente sempre online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal, clicando lá no ícone do painel regional e acompanhando o programa em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube e você pode rever como preferir os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro, né? Como já disseram aqui os companheiros, a Camila Aloy está com a gente para acompanhar a sua participação e a produção de todo o nosso time aqui, não é, Camila? Tudo bem? Isso mesmo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde ao doutor Cassione, ao Heraldo e ao Banha, ao vereador Banha. E boa tarde também para você que está em casa. Sua participação sempre é muito importante no nosso programa. Acessem a nossa página no Facebook, facebook.com/Painel Regional, ou liguem para o nosso telefone 3014-5281 e lá você pode deixar sua opinião, a sua sugestão e as suas perguntas aqui aos nossos convidados do programa de hoje. Sobre a manchete do Diário do Litoral, aqui o promotor Eduardo Romero ingressando com uma ação de improbidade administrativa contra Paulo Alexandre Barbosa, o prefeito de Santos, o secretário de Serviços Públicos, Carlos Alberto Russo, e o chefe de departamento regional da Zona Noroeste, a Cássio Fernandes Egas. A acusação seria contratações indevidas pela Lei 650 de profissionais autônomos para exercer funções típicas
de cargos existentes no quadro de funcionários. Muito bem, aí a Prefeitura responde aqui ao painel regional, a Secretaria de Comunicação, informando que a Prefeitura informa que tem o menor percentual de contratação pela Lei 650 desde a sua criação. Dos 12.238 servidores, apenas 624 estão enquadrados nessa lei. Portanto, houve uma redução de 49,6% desde o início da atual administração. Com relação à ação civil pública, a Prefeitura diz que vai prestar aí todos os esclarecimentos assim que for notificada e envia aqui também uma relação de estatutários, servidores estatutários por Lei 650. No governo Thelma de Souza, era 83,3% de estatutários contra 17,7% de Lei 650. Capistrano diminuiu a Lei 650 para 13,7%. Beto Mansur manteve esse mesmo nível. Papa João Paulo Tavares Papa diminuiu para 10%, com 90% de estatutários, e agora o governo Paulo Alexandre Barbosa são 94,7% de estatutários e apenas 5,3% de trabalhadores pela Lei 650. Daí a versão, a notícia do jornal e a resposta da Prefeitura de Santos, como deve fazer um programa jornalístico que preza pela sua integridade e pela honestidade. Não sei se alguém quer comentar a notícia, Banha, Heraldo, Cassione, falar alguma coisa sobre isso ou vamos em frente? A gente é bastante cobrado sobre esse tipo de assunto, até porque é uma das funções primordiais e principais do legislador santista, é sua fiscalização, a autoria de diversos projetos de lei que venha sempre atender o interesse público. No que tange a esse tipo de denúncia, para que a gente não fuja do assunto, foi feito pelo vereador aqui, Stanislau, uma denúncia, na época que ele ainda era também do PT, né? Depois ele se transferiu para a rede, mas ele já começou isso há muito tempo. E fazendo uma colocação com a outra, professor Cassione, essa prática foi utilizada, começou no governo Thelma de Souza, a criação em 1992 da Lei 650, que contratava professores e contratava na área da educação e na área da saúde. Na falta de médicos, na falta de professores, até porque o serviço público ele é contínuo, ele é essencial, ele não para. E foi criada a Lei 650 era para a educação e para a saúde, só? Na época, sim. Se caracterizava a questão da do serviço essencial não parar. Emergência. Aí, o que acontecia? Entre um concurso, até para você colocar um concurso em prática, você tem que colocar editais de licitação, ver o concurso, como é feito, a saída daqueles que aposentaram, a substituição, quanto por vaga. E nesse interregno, muitas vezes sai e o serviço, mais uma vez, ele não para. Você também pode contratar pelo advento de RPA ou pela contratação pura e simplesmente daquela atividade. Se eu preciso de um marceneiro na Zona Noroeste, eu vou contratar aquele marceneiro pelo período lá de 3 meses. Pelo período de 4 meses. Se eu tenho uma obra maior, eu não tenho o pedreiro ou não tenho o encanador, eu vou contratar, se eu não tiver no efetivo, logicamente, também se criou o RPA, como chamam hoje aí a questão que se contratava o artista, o músico, que era o cachê, que chamava o chequinho. Então, foi se utilizando isso durante muitos e muitos anos. Agora, o promotor público, ele tem o seu mistério de inquirir, de promover ação, de investigar, e, logicamente, o direito da ampla defesa e do contraditório, a Prefeitura vai está encaminhando informações, e uma coisa é denúncia, outra coisa você está dentro de uma ação, e outra coisa é a condenação. Então, vamos ter muito cuidado, muito comedimento, ainda está em fase, né, praticamente de estruturação dessa ação, ou praticamente há vários documentos e várias indagações que estão sendo cobradas e feitas pela promotoria à prefeitura. Agora, há que ter comedimento para que não cause nenhum tipo de sensacionalismo ou cometer alguma injustiça no meio do caminho. Muito bem. Alguma coisa a mais? Não, né?
Heraldo, quer falar alguma coisa? Não, é só dizer que eu acho que o que chamou a atenção do promotor é a quantidade de pessoas contratadas, né? E de forma por um período muito longo. Quer dizer, então, se passou de um ano, o entendimento do promotor é que deveria ter sido feito concurso para aquela determinada função lá. Bom, mas de qualquer maneira, houve um desvio, na verdade, né, vereador? E se acusa também muitos vereadores, embora não se tenha aprovado isso, talvez essa ação do promotor da área de cidadania tente chegar a alguma conclusão de que muitos vereadores se valiam, né, desse expediente também para indicações políticas, né? Do ponto de vista da reportagem, já foram ouvidos vários vereadores e nenhum deles confirmou que se utilize dessa prática para a indicação de apaniguados políticos para a integração do quadro da prefeitura. Vem em boa hora essa investigação. Se constatar a prefeitura demonstrando que não cometeu nenhuma ilegalidade, é um ponto a mais para o governo do senhor Paulo Alexandre Barbosa. Olha, e com relação ao seu comentário, eu desconheço qualquer que seja a indicação. Agora, não sou leviano nem hipócrita dizer que no mundo político não há indicação. No mundo político, principalmente os cargos, aí sim, os cargos de confiança, sejam eles do legislativo ou do executivo, desde que faça parte daquele arco de apoio, principalmente a sustentação. A gente está vendo isso aí no governo federal, existe no governo estadual e existe nos governos municipais. A participação daqueles aliados em que dão base e sustentação em determinadas secretarias. Isso não quer dizer que aquele indicado do partido A ou B ou C está cometendo crime, porque indicação não é crime. Crime é o que se faz dentro da secretaria. Ou se o cidadão deixou de trabalhar, ou se ele fez um mal feito, ou se ele cometeu alguma irregularidade. Agora, com relação a cheque, a 650, hoje até a 650, professor Cassione, ela mudou até de figura, porque antigamente o próprio prefeito e a Secretaria de Saúde, ela treinava, equipava e contratava através de um amplo concurso. Hoje tem uma empresa, uma OS chamada Aspen. Essa OS aí, essa empresa, é que faz o serviço da lei da 650, muito comumente usada na questão do mosquito da dengue. Esse cidadão que vai à sua casa combater aí os focos da dengue, do chikungunya, da zika, fazer orientação, isso é feito através de uma empresa. Agora, outras e qualquer informação, como se diz aqui, o próprio promotor está querendo saber, na Secretaria do Meio Ambiente, na ouvidoria, com relação em todo o processo, como está sendo usado na obras e tal, isso aí cabe à prefeitura justificar se houve a necessidade, se houve, aquele estado de necessidade foi caracterizado, e aí vai ter que explicar junto à promotoria e junto à justiça. Muito bem. Está sendo programado aqui e planejado pela Prefeitura de Santos para o próximo domingo a organização da torcida única. Né? Santos é torcida única, né? Não tem mais gente contra o impeachment aqui na cidade de Santos. Aqui é todo mundo vai... Acho que não tem nem no Congresso ontem, porque teve o estouro da manada ontem, professor. Tem, estourou a manada ontem? Tem ainda, Heraldo. O Heraldo disse que tem ainda. Não, estourou a manada ontem. Contra o impeachment tem. Não tem mais, só o PT. Só ficou o PT e o PCdoB. O resto... ficou. E olha, quem é que representa? Eu não quero aborrecer a quarta-feira do meu professor querido, Vicente Cassione. Ele está numa tranquilidade. Ele está com um sorriso nos olhos. Eu acho que ontem ele visitou o nosso querido Centro Espírita, irmã Angelina lá, Dona Neda, o seu influxo, está tranquilo. Mas, professor, ontem eu acho que estourou. Onde passa um boi, passa uma boiada. Eu acho que a manada estourou ontem, hein? O PP, né, Cassione, se desligou, se afastou do governo, entregou o ministério e hoje tem uma reunião do PSD de dado, né? Presidido pelo Gilberto Kassab, que pelo jeito também vai entregar lá a outra nota é disputadíssimo ministério da cidade. E a outra nota que eu deixo para o professor comentar também é com relação ao pedido do Paulo Maluf, que está pedindo a canonização
porque ele foi absolvido pela Interpol, ele agora, seu nome não está mais em lista Saiu da nenhuma, lista. ele não apareceu no Lava Jato, nem no mesmo salão, e nem muito Lava menos Jato, no... mensalão, saiu da Interpol. E não tem mais nada, E é agora um ele homem é santo. contra o governo. É um homem santo, ele está na lista junto com o Padre Cícero e Madre Teresa de Calcutá. Antes do professor, hoje tem, Boturão, hoje tem uma manifestação na Praça Mauá Tem, daqueles que são contrários ao impeachment. Né? Então, existe sim as pessoas que não concordam, enfim. Não, eu concordo plenamente, só que é uma minoria tão grande. Veja como as coisas mudam, hein, Cassione? A força que tinha o Partido dos Trabalhadores há 15, 20 anos atrás, né, com Thelma de Souza, elegeu Davi Capistrano, o segundo turno, que a Thelma estava sempre no segundo turno, né? Quem vai ao segundo turno contra a Thelma e tal, era sempre essa história, né? E o PT hoje mingou de uma maneira assim impressionante aqui na cidade, tanto que o Aécio Neves no segundo turno aqui bateu 70% dos votos válidos, uma coisa impressionante. Mas fica à vontade, Cassione, para a gente tocar aí. O Banha me provoca, mas eu não vou tirar o sorriso dos lábios, porque isso é sinal de pouco juízo. Muito riso, pouco siso. Eu hoje estou zerado em termos de juízo. Estou rindo que nem a hiena. Estou rindo de deboche. Não tenho motivo nenhum para rir. E quando a gente não tem motivo nenhum para rir e rir, é caso de internação ou de investigação, no mínimo. Eu não vejo outra coisa no Brasil de hoje, senão motivo para chorar ou motivo para rir debochando da situação que está aí. Eu perdi a paciência, literalmente, eu não consigo mais ouvir os repórteres noticiando a cada minuto um fato novo. Eu só tenho pena hoje é do Beto Mansur, que ficou ontem o dia Coitado, inteiro coitado. espirrando própolis na boca para conseguir aguentar a leitura daquele relatório daquele tamanho Ele levou um todo. chá de não sei o que lá também. pra tomar. Inútil. E não tinha ninguém vendo o Beto Mansur Claro ali, que no não, plenário né? completamente vazio. Mas Tem que ler. os grandes momentos do Congresso Nacional são quando o plenário está vazio. Os momentos épicos do Congresso Nacional é quando todos estão ausentes. Porque quando está todo mundo lá dentro, vira aquela balbúrdia, aquela desordem, aquela coisa de moleque, de moleque sem juízo. Um grita, o outro pula, o Bolsonaro dava tapas na cara do boneco do Lula, os outros com um cartazinho na mão, a favor do impeachment, outros contra o impeachment. Quando eu vejo os parlamentos dos outros países, em que todo mundo fica sentado, naqueles anfiteatros, né? Mas de vez em quando tem socos e pontapés Não, também. isso é na Coreia. Tem umas Isso é na Coreia. E na Ucrânia. Na Inglaterra também já vi lá Não, na Inglaterra não tem Nós nada chamamos disso. conservadores, A Inglaterra tem uma o- coisa engraçada, que até hoje eu não entendi o que é aquilo. É coisa de inglês também, porque inglês também não é muito normal. Na Inglaterra, quando o sujeito fala uma coisa, o grupo da oposição faz juntos. Aí o outro grupo fala um negócio diferente, o outro fala, todos falam não. E é um coro, e para. Aqui não. Aqui é uma gafieira de antigamente, né? No tempo em que cada um fazia, como é que chama aquela música do Billy Blanco? Pistão de gafieira, né? Eu não me lembro da letra agora, mas cabe bem direitinho. Isso não é Congresso Nacional, isso não é parlamento. Isso é um circo mambembe da pior qualidade. Não existe seriedade nenhuma ali. Eles cantavam ai, 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 tá chegando a hora. Por isso que eu digo, ninguém ali está preocupado com o Brasil. Aquilo é pior do que torcida organizada das equipes mais radicais, que brigam, que fazem aquela... xingam em voz alta. Olha, o Congresso Nacional é
Hoje, eu estava conversando hoje de manhã com o Duílio. O Duílio me ligou, o Duílio Pisaneschi, que foi deputado comigo. E ele me ligou hoje, dizendo o seguinte: Vicente, se a gente estivesse lá, que a gente esteve junto em 94, 95, 96, se a gente estivesse lá, eu fico imaginando o que ia acontecer ontem. Porque eu te conheço, ele falando para mim. Você ia aprontar. No sentido, o aprontar é no sentido de destruir, de certa maneira, o que estivesse por perto. Porque há um momento em que a gente perde a cabeça. Eu, umas 2 ou 3 vezes, perdi a cabeça em tribunal, perdi a cabeça em vara de audiência e mesmo no Congresso Nacional. E mesmo no Congresso Nacional. Teve uma vez que um deputado sentou-se ali na frente do parlatório sem ter intenção de fazê-lo. Mas eu o convenci a que se sentasse com maus modos. É isso que eu digo, tem horas que você perde a cabeça. Porque o que está acontecendo hoje no Brasil é algo que não tem um mínimo de lastro no patriotismo, na seriedade, na visão política, que deve ser a visão correta da correção dos rumos de uma sociedade e das instituições. Você não tem nada disso. Você tem um bando de baderneiros, de brejeiros, de buliçosos, de folclóricos no pior sentido, de despreparados, que não deveriam estar ali. Só que a crítica que eu faço sempre termina na origem. Todos os que estão ali foram colocados pelo sagrado voto do povo brasileiro. Ninguém entrou ali a mão armada pela porta dos fundos. Todos foram votados, todos saíram das urnas. Então a correção não é lá que tem que ser feita. A correção, e vai levar muito tempo, é cultural. A correção é de quem escolhe o caminho da política brasileira. Eu tenho dito aqui, nós temos falado aqui, muito mais compulsória do que a votação, somos obrigados a votar, muito mais compulsória do que a votação, seria a inscrição partidária do eleitor. Isto é, o eleitor que não estivesse filiado a um partido político não poderia votar. Ou, o contrário, do jeito que se multa o eleitor faltante, o partido político tinha que ser de filiação obrigatória. Alguém vai dizer, mas ninguém pode me obrigar a me filiar a coisa nenhuma. É que o partido político, ele não é um clube. Eu não posso ser obrigado a me filiar como sócio ao Santos, ao Corinthians, ao São Paulo ou ao Palmeiras. Eu não posso ser obrigado a frequentar uma universidade. Eu não posso ser obrigado a uma porção de coisas. Mas eu sou obrigado a tirar o CPF, eu sou numerado, eu sou obrigado a tirar o meu RG, eu sou obrigado a votar. Então, E se quiser disputar, tem que estar filiado na sou direção. obrigado a me filiar a um partido, não posso me candidatar com candidatura avulsa. Então, já que é assim, todo mundo teria que ser obrigado a filiar-se a um partido político. Sabe para quê? Para que, mesmo não fazendo nada, mesmo não sendo candidato, numa convenção que deveria existir pelo menos anualmente, toda a população, neste, naquele ou naquele outro partido, se manifestasse. Não é se manifestar na rua, em protesto, onde o Black Bloc lá entra e vai fazer baderna e os protestos se degeneram. Não é simplesmente gritando, batendo panela. Entra para o partido político e dentro do partido político
coloque os caciques do partido político na parede. Excluam do partido político os caciques que estão sujos, que estão processados. Coloquem nas lideranças partidárias as figuras respeitáveis de cada cidade, de cada estado e do país. Hoje no Congresso Nacional, acho que não sobraria ninguém, né? Nessa linha sucessória da Dilma. Não, Por isso que ia dar uma oxigenada, como o professor Por falou. isso que eu Começa estou da dizendo. base. Quando eu dou as sugestões aqui, eu coloquei na minha fanpage. Eu acho que antes no disso, a Facebook. gente devia, no processo educacional, incluir política como uma matéria desde o ensino básico eu ou fui fundamental na professor. escola. Santos já tem Eu essa fui política professor também, no né? Colégio Santista, no Colégio dos Irmãos Maristas, de muito marmanjo, que hoje tem 63 anos de idade. Eu Foi seu aluno, né? Que foram meus alunos. Fui professor de História, de Geografia e de Organização Política e Social Brasileira, o SPB. Muito bem. Você ensinava para meninos de 13 anos algo que eles desaprendem logo depois, ao longo da vida, porque a prática muda a teoria. Por isso, Boturão, é que, apesar da sua justificável impaciência, porque eu estou me alongando, é que eu acho que eu estou sendo aqui didático e, de certa maneira, me valho de pedagogia. Eu estava dizendo, fiz uma sugestão irônica outro dia aqui, que era da renúncia coletiva de todos os que ocupam cargos. O ministro Temer diz que isso não está na Constituição, então... Não interessa se está, a renúncia é um ato unilateral de vontade. Todo mundo pode renunciar e ninguém é obrigado a ficar em cargo nenhum. Ponto. Constituição não manda na minha vontade. Fico se quiser ou renuncio. A outra sugestão irônica que eu fiz aqui, e que eu pus na fanpage, foi a sugestão da propina, 1% da propina. oficialização E como é que foi a resposta e moralização da propina. Não é? 1% para os partidos políticos. A das obras resposta públicas. de todo mundo que leu o que eu escrevi foi de apoio. Então, claro, foram irônicos também. Mas é o que eu disse, eu justifiquei aqui. É melhor você oficializar uma propina de 1%. O senhor tabelou. Tabelou, então. Tabelou. Do que 30%, 40%, etc., que vai para tudo que é lugar, para o bolso de ladrões, e não vai para a educação, nem para a saúde, nem para a segurança, não sei o quê. E hoje eu estou fazendo essa sugestão. Compulsória filiação partidária. Quem não se filiar a partidos políticos para higienizá-los, para fazer uma prospecção sanitária nos partidos. Asepsia social. Asepsia, perfeita palavra, Banha. Asepsia. Como um centro cirúrgico. Ele tem que estar livre de bactérias. Só o povo é que põe os ladrões lá. Então, se o povo não começar a se conscientizar que a culpa de tudo é do povo, nós ficamos aqui só apontando a arma para os bandidos e não colocamos a arma na direção da incubadora dos bandidos, que é o povo que vota. Claro que há uma parte que é limpa, que é honesta, que sabe votar, que é consciente. Mas há uma grande parte que tô nem aí. Como é que é aquela música? É isso mesmo. Vamos para o intervalo, então. Já retomamos o painel regional. Instantes. Muito bem, voltamos ao painel regional. Vereador Banha conosco, ao lado do Heraldo, Vicente Cassione e a Camila atenta aí a sua participação, a nossa produção. E temos um vídeo, um VT para agora, é isso, Camila? Sim, temos um vídeo que a gente acompanhou ontem o vereador Banha lá no Corpo de Bombeiros. Conversamos com o comandante e a gente vai conferir agora. Pode soltar. Tá no ponto aí, não? Tá? Então vamos lá. Existem Por isso muitos que eu vim cá uma locais lavada. que não contém o avião. Não é esse, tá errado? É outra. Então daqui a pouquinho vamos colocar no ponto, tá certo? Mas o professor tocou num assunto, eu queria dar mais uma confirmada nas palavras do Cassione. Ele sempre fala aqui, não adianta depois o ministro do Supremo Tribunal Federal
querer a paternidade da ideia. Porque um ministro aposentado, acho que na semana passada, uma das revistas dessa de grande circulação, ele falou assim, eu sou a favor da candidatura avulsa. Isso aí o senhor já vem falando nisso pelo menos há uns 20 anos. Mas, Ou mais. E aí, eu lembrei aqui, o Heraldo comentou, a primeira vez que o Cassione saiu candidato a prefeito de Santos, a primeira vez que ele começou a participar da vida pública, da vida política. Aí nós ressuscitamos aqui, no bom modo, nas boas palavras, porque uma pessoa que a gente tem um carinho, uma estima, uma consideração muito grande, até porque foi um jornalista que escreveu sombras sobre Santos, era jornalista do Jornal da Orla, o Mauri Alexandrino, na época, falou assim, Carlos Mauri Alexandrino. o que o Cassione está fazendo nessas eleições? Para mim, eu conheço todos eles, porque política eu conheço, mas o Cassione, para mim, é a verdadeira caixa preta. Não, ele era um dos coordenadores da campanha do Davi Capistrano. É uma caixa preta, porque ninguém sabe, porque ele nunca foi político. Ele me deu essa Mas entrevista, acho que essa está declaração. faltando agora, né? Voltando ao assunto, está faltando mais caixas pretas, né? eu acho que foi um elogio que ele me Foi. fez na época sem querer, porque a caixa preta é a única que revela a verdade do acidente. O resto é especulação. Então a caixa preta ficou bem aberta durante esse tempo todo. 22 anos, essa caixa preta está desvendada e não há o que esconder. Então, foi um elogio que ele fez, quase que como previsão da minha carreira. E como o senhor é ligado ao direito e fez muitos júris, também tem a caixa preta de colocar a bolinha branca e a bolinha preta. Sim. Ali também diz a verdade. Mas o Heraldo tem uma informação, uma coisa chata, terrível que aconteceu ontem com o Carlos Alexandrino, né? Vamos mandar um abraço. Só precisa ter um pouco de calma e vamos devagar, hein? Mandar um abraço pro Mauri, que na verdade ontem ele acabou sendo agredido por um desses radicais aí que vivem gritando aí. Fora Dilma, Fora PT Dilma, e essa tal. coisa toda. Um pouquinho mais de calma. Ele estava voltando para casa, acho que vindo do mercado, e um desses doidos aí estava Mas ele respondeu, né? Não vai ter gritando golpe contra e tal, a Dilma, e ele rebateu lá, olha, não vai ter golpe. E o cidadão foi lá e agrediu o Mauri, quer dizer, é estupidez. Não é por esse caminho, né? Pode ter. Não a gente se constrói pode nada. contrapor, divergir, convergir. Mas esse caso de violência, para nós não serve isso. Nós estamos no Estado E democrático, não de direito ainda. Não havia, E vamos nem, aguardar o não havia nenhuma impeachment. passeata, Nada, momento de, não é pra isso, de não é pro empolgação. confronto. Estavam os dois na rua, um gritando abobamente, o outro respondeu e foi agredido. Não é para ir para o confronto. Isso aí não é. É na urna, no voto, e já foi encaminhado. A vontade popular está lá, está sendo decidida. E o senhor, professor, que acha no momento de comoção? O Carlos Mauri Alexandrino hoje é meu amigo e eu tenho respeito por ele e me dou com ele, mas ele foi um dos que me bateram para valer na eleição contra o Davi, porque ele era do PT e o que o PT me bateu naquela eleição, mas os meus correligionários, os meus eleitores sempre foram muito educados. Ninguém deu um tapa em ninguém como revide. Agora, isso que fizeram com ele não se faz. Nem naquela época deviam fazer, como não deviam fazer agora. Porque ele teve o direito de manifestar sua expressão. Não é? O grande risco que você corre hoje no Brasil é o que eu estou dizendo. Há uma sementinha em cada esquina de uma conflagração. Verdade. Há uma centelhazinha esperando um pouquinho de combustível. Então, precisa tomar cuidado, porque isso tudo que o Brasil está mostrando aí é combustível que está no ar, volátil. Riscou o isqueiro, o negócio Acendeu. pega fogo. Camila, vamos ao VT agora então. Vamos, Né? acho que já está no ponto, né? Muito bem, pode soltar Boa então. tarde. Nós viemos hoje acompanhar a visita do vereador Banha aqui no Corpo de Bombeiros em Santos. Ao meu lado está o comandante Nossetti e ele vai falar um pouquinho das estatísticas da Operação Verão deste ano. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Nessa última Operação Verão, nós tivemos aqui na Baixada Santista toda e Vale do Ribeira, durante um período de 55 dias de Operação Verão, nós tivemos uma média aí de 49 ocorrências a mais por dia, atendidas pela unidade, né, através dos respectivos postos de bombeiros,
mais 3 postos que nós montamos especificamente nesse período de Operação Verão, que são postos avançados. Né? Tivemos um em Iguape, um na Bertioga e um na Enseada, aqui em Guarujá, aqui pertinho. Além dos 11 postos que são fixos, que estão distribuídos pelas cidades da Baixada. A gente teve uma média, esse ano, de 2.709 ocorrências durante os 55 dias de Operação Verão. Para você ter uma ideia, o ano passado foram 3.205. Então, esse ano a gente teve menos ocorrência, apesar de termos mais gente na região, mais turistas, em relação ao ano passado. O que demonstra, inclusive, que a prevenção e a proximidade aí do bombeiro com a comunidade, através desses postos avançados, acaba resultando em menos ocorrência, um tempo-resposta mais rápido, né, mais eficiência. Para você ter uma ideia, a gente teve esse ano 346 incêndios durante esse período de Operação Verão, contra 447 do ano passado. Então, uma diferença aí bastante grande. Gostaria que o senhor também falasse um pouquinho do que é o AVCB e da importância dele. Tá, o auto de vistoria é um documento que é emitido pelo Corpo de Bombeiros. É a última fase, vamos dizer assim, do processo de prevenção de uma edificação. Seja ela para abrigar um conjunto residencial, um prédio comercial, uma escola, uma universidade, comércio, ou local de reunião de público, né, que aí a gente pode enquadrar nisso, a legislação enquadra nisso restaurante, bar, choperia, local com música ao vivo, balada. Então, o auto de vistoria emitido é como a última fase desse processo. O processo começa mais ou menos assim. O responsável pela edificação, ele contrata um engenheiro ou um arquiteto, vão produzir um projeto técnico baseado na legislação estadual, no Regulamento Estadual de Segurança contra Incêndio. Esse projeto é dotado de informações da edificação, plantas com sistemas de combate a incêndio localizados e alguns outros documentos, como anotação de responsabilidade técnica, cálculo de lotação de público, quando a gente fala em local que vai receber público para uma festa, uma balada, um restaurante com música ao vivo, um show ou coisa desse tipo. Então, esse processo ele é analisado na seção técnica do Corpo de Bombeiros, né, com base no Regulamento Estadual de Segurança contra Incêndio. Né. Se aprovado, ele vai para a próxima fase, que é o quê? A instalação dos equipamentos. Então, o responsável pelo prédio instala os equipamentos e aí chama o bombeiro para fazer a vistoria. Constatados os equipamentos em perfeito funcionamento, se emite o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Porque o auto de vistoria hoje é um documento que é solicitado pelas prefeituras para emissão de alvarás. Não é só o auto de vistoria, tem uma série de outras licenças que entram junto. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é mais um componente desse conjunto de documentos que as pessoas apresentam nas prefeituras para poder obter, né, o seu alvará de funcionamento. Obrigada pelas informações, comandante. É com você, Baturão. Ele ficou bravo. Muito bem, está aí a conversa importante, não é, Camila, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros aqui na Baixada Santista. Banha esteve lá também conversando com ele. E, bom, está muito na moda a questão do AVCB, né? Essa exigência importante que é preciso que todos os locais tenham aí para garantir a segurança das pessoas, né? Seja escolas, postos de saúde, seja teatro. Veio em boa hora e a gente já falava disso, que quem exige o AVCB, quem faz as leis e quem fiscaliza, ela também tem que dar o exemplo ao ter todos os seus próprios garantidos com auto de vistoria de Corpo de Bombeiro e fazer as mudanças necessárias, até porque é um volume de pessoas muito grande que passam pelas policlínicas, pelas escolas, na municipalidade. E isso aí eu não posso reclamar do prefeito municipal, porque eu apontei e botei o dedo nessa ferida, professor, quando acabou de praticamente reformar a prefeitura. Poxa, o AVCB ficou aquela questão no momento do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, olha, prefeito,
Nós estamos cobrando todo mundo, acho que tem que cobrar, até porque caiu o Marquise, tem a questão do patrimônio histórico, tem lugar que está abandonado. É responsabilidade do poder público agora. O poder público, nem a prefeitura não tem um AVCB. Dos próprios todos que está chegando aqui hoje, foi no primeiro dia de posse dele, eu falei, dos próprios todos, de mais de 300, 2, ou melhor, 3 têm AVCB. Mas a gente diga, mercado municipal, por incrível que pareça, tinha AVCB, o Coliseu tinha um AVCB e o Guarani também tinha o AVCB, porque tinha sido uma obra nova e foi exigida com relação na nova legislação, ou seja, dos 303 foi contratada uma equipe, tem especialistas, estão fazendo, logicamente que o problema que se arrasta mais de 50 anos, você não vai resolver isso aí nos 2, 3, 4 anos, mas acredito até que no próximo mandato até, ou daqui a mais 4 anos, todos os próprios públicos já estarão adequados com a acessibilidade e principalmente com a AVCB. Vamos aproveitar e fazer o nosso intervalo e a gente retoma a sequência do painel regional daqui a pouco. Até já. Voltamos, sequência do nosso painel regional. Vou aqui com a Camila Aloy, com participações sempre importantes, o telespectador que está diariamente com a gente, né, Camila? Isso mesmo, Boturão. Temos bastante participações, mas antes de ler, gostaria de parabenizar a Regina Amaral, que faz aniversário hoje e está ligadinha aqui na Santa Cecília assistindo ao painel regional. Parabéns. Um beijo para a Regina, viu? E agora vou ler a participação do Uriel. Ele pergunta para os convidados. Gostaria de saber dos convidados como vem a possibilidade de Temer, Eduardo Cunha ou Renan Calheiros assumirem a presidência, em caso de impeachment. Os mesmos também estão sendo processados? Por que não fazer uma eleição geral, incluindo a presidência e o parlamento? Foi o que o Dr. Cassiano tinha comentado, né? Michel Temer disse que eleições gerais não fazem parte da Constituição, então seria golpe. E aí? Agora, nesse momento, né? Quem que disse isso? Michel Temer. Eleições gerais não, porque não está na Constituição. Então, o impeachment da presidente, quem assume é o vice, que obviamente é ele. O que não está na Constituição é posto por meio de um instrumento constitucional chamado Proposta de Emenda à Constituição, PEC. Você tem PL, que é projeto de lei, e você tem PEC, que é Proposta de Emenda à Constituição. Todas as mudanças na Constituição são feitas através do Congresso Nacional, por meio do Congresso Nacional, porque através todo mundo fala, mas é errado. Através é quando você passa, não é, pela janela, etc. Então, por meio do Congresso Nacional. O Temer dizer que não está na Constituição, em 30 dias é colocado na Constituição, faz a proposta de emenda, Congresso aprova, pronto, está feita a eleição geral. Mas se fosse um congresso franciscano, quando, logicamente, a gente vê lá fora países mais centrados e civilizados, quando o mestre, o timoneiro, fala assim, estou renunciando o cargo, todos que foram nomeados ou que foram eleitos junto com aquele mestre poderiam colocar seus cargos também. Estamos deixando aqui para um Brasil melhor. Vamos fazer tudo de novo. Está aqui a renúncia coletiva de todos. Foi o que eu propus na última semana. Mas é utopia, né? Não, isso não tem a menor... É utopia, mas eu, quando era deputado, fui à tribuna um dia e estava aquela situação horrorosa e eu disse, isso lá faz 10 anos. Que é o mensalão? Estava começando aquela fedentina, eu disse, vamos renunciar todos nós. Todos. Eu sou o primeiro a assinar a lista de renúncia. Não adianta eu sair sozinho. Vamos sair todos. E a gente se candidata de novo ou não, quem quiser. Ninguém topou. Então o discurso está lá gravado, eu fiz a proposta. O problema é que ninguém topa. O grande problema é esse. Camila, mais participações aí conosco? Temos a participação do Carlos, do Jardim Bom Retiro. Ele diz, como os senhores da bancada se sentiriam se 2 horas depois de ter deixado seu filho na escola, a SEDUC mandasse mensagem pelo celular comunicando a ausência do seu filho na sala de aula? Pois isso ocorreu com vários pais no dia de ontem, na escola Valderi de Almeida. Foi ontem. Aqui em Santos? É isso? Pelo jeito é. É Santos, Valderi de Almeida? É.
Mas o que teria acontecido lá? Os Mas o meninos que saíram, fugiram da escola? Então, Não, só tá é falando que- isso aqui, que também não aconteceu? entendi. É algum controle, logicamente, de presença, algum dispositivo que, lógico, mostra se o aluno está em classe, está cumprindo aula. E quando tem uma evasão, alguma coisa nesse sentido, olha, não veio, está faltando, a escola automaticamente tem os contatos, os telefones e passa. Mas pode ter tido alguma falha. Vou questionar mas só foi através esse- do... Só foi esse colégio? Só foi esse pai de Pelo aluno jeito também? só foi esse colégio e aconteceu com outros alunos também. Tá, eu vou perguntar hoje para a secretária de Educação, através da reclamação desse telespectador, e, logicamente, se ele tiver o número, deixa com você, a gente dá o retorno para saber o que aconteceu. Temos a participação também do Enio Manuel. Ele pergunta ao Dr. Cassione: o senhor acredita que a Câmara aprove o impedimento da presidente, mesmo com toda esta barganha de cargos? É o que eu tenho dito aqui, é imprevisível o que pode acontecer. Pode acontecer que no domingo o impeachment seja encerrado, com a votação contrária ao impeachment sendo vitoriosa. Pode acontecer a aprovação do impeachment na Câmara e depois vem o Senado. E o Senado pode, no primeiro momento, já, desde logo, recusar a admissibilidade. Quer dizer, tudo que foi feito na Câmara pode morrer no Senado, porque o Supremo Tribunal Federal, com uma votação absolutamente contra a Constituição, deu ao Senado um poder que ele não tem, que é o de barrar o andamento do processo. O Senado tem o direito de julgar o impeachment, mas é obrigado a processar e a julgar, pois o Supremo Tribunal Federal, pela imbecilidade da maioria dos ministros que votaram assim, decidiu que o Senado pode barrar a admissibilidade. Pode dizer, não tem continuidade o processo da Câmara. O que é uma estupidez, senão não se perderia esse tempo todo na Câmara. O Senado tem o direito de processar e julgar, que a Câmara não tem. A Câmara admite e, admitindo, o Senado tem que processar e julgar. Mas o Supremo, que parece às vezes ser composto por alguns analfabetos jurídicos, às vezes parece. Você não arrisca o prognóstico? Eu acho que passa na Câmara o impeachment. Tenho minhas dúvidas no Senado. Vai depender muito, é o que eu volto a dizer, da notícia, da última notícia de hoje, da primeira de amanhã de manhã. Porque a cada 5 minutos vem uma Cristiana Lobo, ou vem um camarote, ou vem alguém da televisão A, B ou C, falar da última novidade. E a última novidade revoga toda a lógica até aquele momento. Então, como é que você pode fazer previsão se mudam, não é, a regra do jogo e mudam as cabeças e mudam os entendimentos, dependendo de uma conversa de pé de ouvido ou dependendo de algumas coisas que vão além de conversas. Não é? Ele ainda faz mais uma pergunta rapidinho, Boturão, só para Cassione completar. também? Para o Dr. Cassione. Ele está dizendo que está correndo na internet que no dia 15 haverá um confisco de dinheiro da poupança e vai iniciar uma guerra civil comandada pelo Lula. Isto pode ser verdade ou apenas boatos? No Brasil, todos os boatos podem ser verdade e todas as verdades podem ser boato. Jogue na roleta, gira a roleta e jogue. Dia 15 é sexta-feira, né? Devagar. Banha, arrisca o palpite? O que a gente vê é que o Congresso ele vai sentir o calor da pressão popular, está sentindo o calor da pressão popular, já viu o estouro da boiada ontem, a manada que estava reticente até em sair do cargo, de posições, já se deu a debandada do PSB, do PSD, do PR, do PP, PRB. Então, eu estou vendo com estes olhos, mas é aquele negócio. Falar, o sistema do país é bicameral. Deveria adotar-se o mesmo processo. Na Câmara. Não, estou dizendo. Para domingo. Deveria, como disse o professor, adotar o mesmo rito que a Câmara adotou, ou seja, acolhe a notícia e vai para o voto. Mas não, se ele quiser rejeitar, morre no nascedouro. Ab limine.
Então, De cara. isso não é a democracia. Então, e eles estão bem a cavalheiros, até porque o período de mandato do senador é de 8 anos. E é diferente do deputado que é de 4 em 4. Então ele joga com essa tranquilidade do quê? Ele pode jogar com a tranquilidade do esquecimento do povo, mas o povo não esquece esse sofrimento. Quem sofreu, quem sentiu a agrura, quem está o país parado, a miséria está estampada, a falta de emprego. Marquem o nome desses senadores, gravem nas suas consciências, façam como o PT fazia antigamente, comecem a colocar os nomes nas placas de quem votou contra o impeachment. Até lá no Coloca lá. Ou a tia Jorge Cury, no mural lá do... a tia Jorge Cury, que foi o o maior monstro sagrado de todos os tempos da nossa região, o maior deputado de todos os tempos, ele se colocou numa votação contra determinada causa, não sei se trabalhista ou previdenciária, e o PT, como estava no fervor do seu nascimento, colocou, olha, esses votaram contra. O Atier nunca mais voltou à baila com relação... Ele foi defenestrado naquela votação. Mas o discurso de posse do Temer não foi feito à toa. Ah, não. Aquele discurso de posse... Vazou, professor. Ele errou o zap. Vazou para aqui. Aquilo não foi feito à toa. Você nunca se enganou no zap? Aquilo ali foi um lance definitivo. Quer dizer, uma parte vai apostar no Temer presidente e vai para ele, e a outra parte vai acreditar que a Dilma continue. Se mais gente acreditar que o Temer vai ser presidente, corre todo mundo para cá. Se mais gente acreditar que a Dilma vai continuar pelas circunstâncias, corre todo mundo para lá. Esse é o patriotismo. Tem o discurso de posse de um lado e tem a Dilma berrando do outro. Quem convencer mais a intuição patriótica dos deputados indecisos, não é? Traduzindo na letra SAP o que o Cassione quis dizer, no linguajar do falecido Maurici Mariano, quem tiver garrafa vazia para vender é que vai levar. Heraldo, arrisca o palpite hoje, quarta-feira, ou não? Da Câmara passa. Passa na Da Câmara Câmara domingo? passa e, pela análise do professor Cassione, o PP acho que acreditou na palavra do futuro presidente. Com certeza. Né, do Michel Temer. Camila ontem disse que acreditava que passava o impeachment, hoje continua acreditando. Acredito, Quarta-feira. concordo E eu com também vocês. disse ontem que o impeachment passa na Câmara, hoje também, quarta-feira, não há nenhuma novidade maior aí, só o estouro da manada, como o Banha falou, também continuo acreditando, acho que vai passar o impeachment da presidente Dilma. Nós vamos fechando aqui o painel regional, obrigado ao Posso Banha, dizer só ao uma coisa? Heraldo, pois não, Cassione? Eu acho que na Câmara passa, a menos que não passe. Tá certo, agora ficou perfeito. Obrigado ao Cassione. Se não ganha, a Camila perde. diariamente conosco, não é? E a gente também com você nesse horário da 1h30 da tarde, segunda a sexta-feira, a reprise às 8 da noite. Se a gente não vier, é porque a gente não veio, tá bom? Obrigado. Tchau. Semana que vem.